Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Muito boa tarde, doutor Henrique. Bom? Ei, Zé Carlos, bom demais. Vamos falar com vocês. Como é que vocês estão? Tudo certo, graças a Deus. Doutor Henrique, nosso tema de hoje, aqui no Consultório CBN, antes de qualquer coisa, vamos lembrar para os nossos ouvintes, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para o doutor Henrique, mande a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. 992-994297. Johnny recebendo, passa aqui para a gente passa para o doutor Henrique. Doutor Henrique, agora sim, atividade física pode ser mais eficaz contra a depressão do que medicamentos, diz uma pesquisa lá dos Estados Unidos. Isso só reforça a importância da atividade física para a nossa saúde no geral, né? Ô Johnny, reforça uma teoria que se sabe há 100 anos, assim. Uma das primeiras coisas que o ser humano conseguiu demonstrar em laboratório foi que a atividade física liberava as dopaminas, as endorfinas da vida, que nada mais são do que substâncias que geram prazer e saúde a todo tempo. Na década de 80, o povo falava que isso ia ser a pílula da felicidade. O povo achava que ia dar pra gente tomar isso de 6 em 6 horas e ficar feliz da vida. E o final, aliás, a nossa história aqui, mais de um ano aqui, de vez em quando a gente termina na mesma receita de bolo, né? Atividade física, dieta balanceada, dormir bem. O que quer dizer isso para o seu corpo? Quer dizer que você está treinando ele a ser melhor em absolutamente tudo. Essa pesquisa traz essa questão em relação à depressão, que para a depressão melhora muito mais do que remédio, nós vamos falar um pouco mais disso, mas agora, essa semana, saiu numa grande revista de circulação aí para quem gosta da parte científica. Só para você ter ideia, o cara que faz atividade física e não reduz peso, só para você ter ideia, ele não reduz peso. Ele está lá com 130 quilos, faz 6 meses de atividade física, quando ele volta com os mesmos 130 quilos. O fígado do cara chega a reduzir 50% da gordura que acumulava. Olha. Então a atividade física não é, e de longe, não é para quem quer ficar melhor no espelho. É para quem quer ficar melhor pelo lado de dentro. Primeiro você melhora pelo lado de dentro. Quando você, ouvinte, estiver vendo que você está melhor com a atividade física pelo lado de fora, abdômen melhor, peso melhor, por dentro você já está melhor há meses. Então a atividade física tem um benefício assim, assustador. Certo, já começam a chegar as perguntas aqui da audiência, daqui a pouco a gente vai passar para o doutor Henrique. Agora, doutor Henrique, eu vou falar sobre o antes da atividade física. A pessoa acordou, sabe ali que tem que fazer o exercício, mas vem aquela preguiça, vem aquela vontade de continuar na cama, de continuar ali no sofá, assistindo televisão. Tem alguma fórmula, alguma coisa que a gente pode colocar dentro da cabeça dessa pessoa e falar: meu filho, vai fazer a sua caminhada, vai na academia, vai jogar o seu futebol, que isso vai fazer bem para você? O Zé Carlos, é o seguinte, o nosso corpo ele foi produzido para se manter com combustível. Então você não foi feito para gastar combustível, você foi feito para acumular. A semelhança do que é o urso, você foi feito para comer e dormir, porque você precisa armazenar energia. Então, sair de casa para gastar energia é contraproducente, é uma lógica de criação do animal. O animal foi criado para segurar energia para ele usar nos momentos mais críticos. O animal, por si só, usa isso para caçar, usa isso para reproduzir ou usa isso para correr, para fugir. O ser humano, pela inteligência que tem, se tornou capaz de não precisar fazer nenhuma das 3 coisas. Então, só nos resta acumular para ir dormir. Então precisa entender que é contraproducente. Você não vai acordar de manhã e falar: nossa, que delícia, eu vou correr 5 quilômetros. Nem o cara que é corredor. O Drauzio Varela tem uma entrevista dele que ele fala isso. Falou: eu corro há 23 anos, tem 23 anos que eu sofro todo dia de manhã para ir correr. Então a primeira coisa é admitir que você vai fazer um movimento que é contra o que seu organismo quer. Se você estiver sedentário, dentro de um quarto escuro, triste, enjoado da vida, aí é pior ainda. Aí você está lidando contra uma parte mental muito grande. Então a primeira coisa não é fácil para o cara que está no Instagram falando que é fácil, é mentira do cara. Acredite que você vai ter que fazer algo contraproducente. A segunda coisa é que tem japonês que já estudou isso e existe uma regra. Tem gente que chama de regra dos 11 dias, tem gente que chama dos 13, tem gente que chama dos 15. É o seguinte: se você ficar 2 semanas suportando a ideia de acordar para ir fazer atividade física e dormir fazendo atividade física,
O 15º dia, o 16º dia, ele é um dia que vai virar hábito. Não quer dizer que você vai acordar feliz da vida, vou fazer atividade física. Mas aquela dificuldade de conseguir fazer atividade física, ela se reduz em 80%, 70%. Você acorda com o hábito de eu estou acordando para tal, sem sofrimento. O problema grande, então, primeiro, acreditar que você é capaz de vencer esse obstáculo e não ficar se convencendo de que não existe. Obstáculo existe, você vai ter que levantar para fazer um trem que seu corpo não quer. E a segunda coisa é tem que segurar as ondas nos primeiros 15 dias. O cara que tenta 3 dias e para, porque fez dor no corpo, porque não teve tempo, porque teve que... Aí o cara não tem que aguentar pelo menos 15 dias. Essa é uma receita de quem lida com isso diariamente. E a outra coisa é que você precisa ter um foco, você precisa ter um objetivo. Fazer atividade física por fazer, sem saber quais são os benefícios que isso vai te causar, te desmotiva, pô. Vou levantar para fazer um esforço danado que eu não quero, eu não sei não que eu vou chegar, então é pior. Então precisa passar ou por um nutrólogo, educador físico, um médico, para o cara te explicar onde você vai chegar. Nego, daqui 6 meses, eu te garanto, isso. E essa conversa, no meu consultório, por exemplo, isso dura 1h30. Ô Zé Carlos, você está num processo de reabilitação em relação a isso. Sim. Você é uma outra pessoa, pô. Você pode falar melhor do que eu. No consultório eu mostro os benefícios para as pessoas, é assustador. Não tem uma pessoa que fala para mim assim, não vou fazer atividade física, não. O cara muda o hábito, porque ele sabe que lá na frente ele tem ganho com isso. Essa pergunta que eu fiz para o senhor é totalmente sobre mim, né? Que eu tenho que fazer atividade física, mas aí acorda, à vontade. Eu vou confessar que nos últimos dias eu estou indo mais para não ficar com peso na consciência do que como vontade de ir mesmo. Mas depois que a gente termina a atividade física, principalmente quando a gente faz ali no iniciozinho da manhã, o dia é outro, né, doutor? Parece que a gente fica com uma disposição, uma vontade, uma sensação boa com o nosso corpo, né? Zé Carlos, como é que tá seu sono? Como é que tá a sua vida física? Como é que tá seu ânimo? Como é que tá seu humor? Como é que você tá tratando as pessoas? Como é que você tá de bem-estar? Pô, não tem comparação. Muito melhor. Eu tive uma perda de peso muito grande, né, nos últimos meses, eu posso dizer, e com atividade física também. E uma coisa, doutor, que me impressionou muito, dando agora aqui o meu depoimento, né, é medicação. Eu parei de tomar remédio de dor de cabeça, eu parei de tomar remédio porque eu fico com dor de garganta, eu parei de tomar remédio porque eu tô com azia, e tudo isso tem relação, né? Não, completa. O bem-estar, por isso que eu brinco. Quem está vendo do lado de fora melhorar, por dentro você está voando. O cara que vê reduzir cintura abdominal, o fígado dele já não tem 90% da gordura que tinha. O intestino do cara trabalha de uma outra forma. As chances de doenças simples como hemorroida caem a quase zero. De câncer, então, nem se fala. Então ter hábitos saudáveis não é uma questão de ir para o Instagram. É uma questão de saúde para o cara continuar vivendo ao invés de sobrevivendo. Tem um determinado momento da vida do cara que entra nesse ciclo do sedentarismo, Zé Carlos, que o cara não vive mais, o cara sobrevive. Se você perguntar para um grande obeso, se você perguntar para um cara que não pratica atividade física há mais de 10 anos, se você perguntar para um cara que é um workaholic, que trabalha 12, 14 horas por dia, o modo de vida desse cara é uma sobrevivência. Ele toma remédio de manhã para não ficar mal do estômago, aguentar o tranco do dia, e ele toma remédio de noite para ele aguentar dormir. No meio do dia ele toma medicação atrás de medicação. Eu conheço gente que aos 43, 44 anos de idade toma 11 remédios, desses 11, 7 são tarja preta. Nossa. Só que não se ajudam. O cara o estímulo de ir fazer atividade física e buscar a saúde dele está depositado na receita do médico. Então, o carimbo do cara vai resolver o meu problema. Só que são 11 carimbos, pô. O cara usa 11 medicações. E um sujeito absolutamente normal. Não tem pressão alta, tem diabetes, tem nada. Porque o cara encralacou de um jeito nesse turnover aí, nesse ciclo que o cara tem de ficar com uma qualidade de vida ruim, que ele está aceitando a ideia de que o remédio vai fazer diferença. E não faz, e é ao contrário. Todo mundo que faz atividade física regularmente, come bem e dorme bem, rarissimamente tem doenças graves. E quando as tem, controla com meio remédio que a farmácia popular dá. Então, a queda no número de remédios em uso para quem entra em hábitos saudáveis é algo assustador. Vou te dar em número, no caso da pressão alta, por exemplo. O mundo já sabe quanto que o tal remédio baixa da pressão, quanto que o outro remédio baixa de pressão, quanto que parar de comer sal baixa pressão, quanto que atividade física baixa pressão, eu já sei tudo quanto que baixa pressão. Eu já consegui quantificar
o que cada instrumento desse é capaz de fazer no cara que tem pressão alta. A maior queda no valor da pressão alta não está no remédio, está na perda de peso. Para cada 10% de peso que o cara perde, ele perde quase 10 milímetros daquela pressão. Então a pressão do cara que era 180, quando ele perde 10% do peso, ela cai 18 pontos. Nossa. Remédio quase nenhum consegue fazer isso. Hoje a Sociedade Americana e Europeia mandam começar o tratamento para pressão alta com 2 remédios, porque o cara viu que um só não está dando conta. Então é preciso que a população entenda que lá o seu médico que olha para você e fala assim, não preocupa não, toma esse remedinho que vai melhorar, ele está mentindo para você. Se você é um cara que está padecendo em relação à saúde por conta de hábito, não me interessa se é por pressão, se é porque você infartou, se é porque você tem diabetes ou se é porque você tem depressão. Ou você toma as rédeas da sua vida, ou infelizmente você não vai ganhar o jogo. Nós vamos postergar o dia que você ia morrer, que nós somos capazes de fazer isso na medicina hoje. Eu adio o dia que você ia embora, porque eu te medico com os remédios mais tecnológicos do mundo, mas, meu amigo, de hoje até o dia que você partir, você vai sobreviver. A vida, aquele pulso de vida, aquela energia toda, infelizmente você não vai ter. Doutor, Johnny aqui agora fazendo uma pergunta. E aí, Johnny, tá bom? Tudo na paz, graças a Deus. Por aí eu acredito que também, né, doutor? Graças a Deus. Mas muita gente não tá bem, né? A gente fala muito de ansiedade hoje, depressão. Algumas pessoas acabam entrando naquela fase da depressão que não tem ânimo para começar a fazer atividade física. Não consegue sair de casa, tá presa ali. Como começar, dar um start? Porque é muito mais difícil para uma pessoa que está saudável, entende que precisa mudar de hábito, mudar alguma coisa ali na rotina para começar a fazer essa atividade física na academia ou na praia. Mas para quem está depressivo mesmo, já entrou nesse ciclo, doutor, o que o senhor indica para essa pessoa? Ô Johnny, a depressão é uma doença super composta, assim, ela é super complexa. Pouquíssimos psiquiatras no mundo entendem a depressão, porque a depressão ela não foi feita para entender, ela foi feita para nos confundir. Hoje, algumas linhas de tratamento para isso, a que eu mais acredito é o cara mudar o hábito completo. Então ele precisa mudar, inclusive, algumas possibilidades de vida dele. Então eu conheço um cara que entrou nesse ciclo de depressão e ele sacou que era onde ele vivia, o trabalho que ele tinha, a família que ele estava em contato, e o cara mudou de cidade, mudou completamente a vida dele, e isso fez completa diferença para a mente do cara. Então, se eu pudesse dar um conselho, é assim, procure um bom psiquiatra. Não procure o psiquiatra que vai concordar que você tem depressão e vai chumbar você de remédio. Esse psiquiatra você provavelmente já tem. Procura um psiquiatra que vai olhar no seu olho e vai falar assim, cara, eu vou entender a complexidade disso junto com você e nós vamos trabalhar junto. A ideia de depositar, principalmente no caso da depressão, isso é uma opinião médica, tá? Não especialista, mas médica. A ideia de você depositar no carimbo do cara que está te acompanhando a solução dos seus problemas passa por um dos sintomas da depressão, que é essa inabilidade, essa abulia, essa falta de vontade de correr atrás da própria vida. E arranjar um profissional que topa essa ideia corrobora com a sua doença. Então, na minha cabeça, senhor, entre em contato com um bom psicólogo, um bom psiquiatra, uma boa rede social, mas tem que mudar hábito. O que te levou a ter depressão, além dos aspectos genéticos e tudo mais, foi ofício, foi acordar de manhã e fazer aquilo que você está fazendo. Então, talvez uma terapia mais voltada a essa questão do dia a dia, Johnny, seja importante para quem é aquele cara que está aí há 10 anos nessa história. Eu digo isso por esse exemplo que eu disse do sujeito que toma 11 medicações. Se você conversa com ele, você vê que ele entrou no ciclo, cara. Ele está no mesmo tobogã há 11 anos, 16 anos. Mas o cara não troca o parque, entendeu? Tem que trocar o parque de diversão, cara. Esse não te dá diversão mais. E tem profissional qualificado para te dar essa ajuda. Porque fazer sozinho, Johnny, não vai fazer. Se ele fosse fazer, ele não estava 10 anos assim. Então, quem não padece de depressão é o cara que em 3 minutos saca que fez mal para ele e troca o parque. O cara que não consegue trocar o parque não vai fazer sozinho. Então, procura um bom profissional, um bom psiquiatra, joga limpo com ele, fala, cara, tô aqui medicado e não tá me adiantando, eu quero um outro tipo de suporte e agarra a sua vida, cara. A vida é sua, agarra ela. Bacana, doutor. E, doutor, Zé Carlos falando aqui de novo, acho que é bom a gente destacar o que você falou, né, da pessoa na hora de iniciar uma atividade física, procurar a orientação de um profissional. Isso porque muitas vezes a pessoa não está com motivação nenhuma, não está com vontade de iniciar uma atividade física, mas aí viu um amigo que faz ali um crossfit. Aí foi lá tentar começar no crossfit, teve uma lesão.
Aí aquilo acaba de desestimular a pessoa totalmente para atividade física, né? Eu fui tentar começar no CrossFit, me machuquei, isso não é coisa para mim. Acho que por isso é tão importante, né? Tudo bem que os amigos, né, os colegas ali são uma motivação para a gente começar, para a gente iniciar uma atividade física, mas mais importante que isso é a gente ter uma orientação de um especialista, né? Ô Zé Carlos, o padrinho da minha mais nova, chama Alexandre, a gente chama de Genê. Alexandre malhava 2 dias por ano e não malhava mais. O que aconteceu com o Alexandre? Sedentário, adorava uma cerveja. Quando ele entrava de férias na segunda-feira e ia para academia segunda e terça. Ele ficava 2 semanas quebrado e não voltava mais para academia. 2 semanas depois quebrado, ele já estava adorando a cerveja dele de novo. Acabava as férias, ele voltava a trabalhar. Isso foi a vida inteira. Eu vi Alexandre fazer isso a vida inteira. Então, você que não tem acompanhamento, qualquer atividade que você fizer pode fazer lesão importante. Não só lesão muscular, como ligamentar. Pode te dar, para quem anda de bicicleta, pode cair de bicicleta, bater a cabeça e então pode ser catastrófico. Então, a primeira coisa é planejamento. Senta na frente de um cara que entende desse trem. Se você vai no melhor personal trainer, se você vai no cara da academia, ou você vai num primo seu que está formando em educação física, eu não sei, mas vai procurar a ajuda do cara. E esse cara vai te mostrar. Existe uma curva, hoje a gente consegue fazer isso, Zé Carlos, fazer uma curva de quanto está a frequência do cara até onde que ela pode chegar, qual que é a melhor pressão arterial para o cara trabalhar, qual que é o melhor momento do dia para ele ir, o que ele tem que fazer antes, desde ingesta hídrica até ingesta desses carboidratos de rápida absorção. Tem toda uma história para falar para o seu corpo assim, bichão, nós vamos começar a treinar e você segura suas ondas. E o corpo vai muito bem. Quem treina com o personal sabe disso. O cara quase não tem dor muscular no outro dia. Ele nunca teve lesão. Quem acompanha com o personal há 5 anos aí e tá bonitão, tá gostosona, sabe que nunca teve uma lesão. Então o cara é exímio nisso. Ele passa 4, 5 anos de faculdade só treinando isso. Então buscar a ajuda desse cara é um desses trampolins que a gente usa para falar para o cara que não faz atividade física começar a fazer. Porque começar a fazer inadvertidamente, do nada, só porque o cara comprou uma sunga e um tênis novo, ele não vai dar conta. A chance dele entrar em falência e não dar conta, e aí ele volta para casa mais triste, mais frustrado, mais decepcionado, e isso piora o ciclo dele, é muito grande. Então, isso nós estamos falando de alimentação com nutricionista, atividade física com educador físico, quem tem lesão com fisioterapeuta, o cara que é um cardiopata com cardiologista, o cara que é um diabético severo vai no endócrino, e ele vai comentar com Deus e o mundo e vai montar uma rede de apoio para ajudá-lo. Porque ele não nasceu a Fernanda Keller, meu Cristo, é assim mesmo. Tem gente que não nasceu despontando em atividade física, isso não quer dizer que você não tem que fazer. Se você fizer, você morre. Se você não fizer, você morre mais cedo com pior qualidade de vida, gente. Bora, nós estamos falando de tempo de vida. É isso, atenção então essas dicas. Hoje a gente falou aqui da importância da atividade física para a nossa saúde e mais importante ainda da orientação que você tem que ter para iniciar a sua atividade física, para não tomar isso como uma coisa ruim aí para a sua rotina. Doutor Henrique Bonaldi, mais uma vez dando uma aula para a gente aqui no consultório CBN. Muito obrigado, viu, doutor Henrique? Oi, gente, obrigado viu? Muito bom falar com vocês, boa semana e que amanhã seja um dia de novos hábitos para boa parte de quem está nos escutando. Vão com Deus. Com certeza será. Até semana que vem, meu amigo. Valeu, tchau.